Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila Marques para continuarmos as nossas aulas sobre recursos. Nós já vimos nos 2 primeiros tempos de aula a disciplina de recursos de forma geral, a ordem dos processos nos tribunais, que são aquelas disposições iniciais sobre esta temática, certo? No Código de Direito de Processo Civil. Mas vejam, no Direito Processual Civil. Mas vejam, além dessas disposições gerais que se aplicam, aos tribunais de forma geral, quando que pode ser feita sustentação oral, em que tipo de ação autônoma ou de recurso, o foco dos tribunais, que devem ter esse foco de uniformização de jurisprudência, na segurança jurídica, nas decisões que devem ser uniformes e não díspares para casos idênticos, enfim, vimos todas essas disposições mais gerais da ordem dos processos nos tribunais. Agora, pessoal, nós falaremos de ações autônomas de impugnação ou então de incidentes processuais, então, no âmbito dos tribunais. Certo? Vejam, nós ainda não estamos falando de meios internos de impugnação de decisões. Os recursos de apelação, agravo, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de declaração, etc. Ainda não chegamos nos recursos propriamente ditos, que são meios internos de impugnação às decisões dos tribunais. Ainda não, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro incidente, pessoal. Incidente de assunção de competência, artigo 947. Vejam, este incidente visa a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica na mesma toada daqueles dispositivos gerais que nós vimos no Código. Além disso, este incidente possibilita a atribuição de competência para um órgão colegiado mais representativo do tribunal. Então, as turmas deste tribunal se reúnem, 2 ou mais turmas se reúnem para decidir, então, o incidente de assunção de competência, determinando qual é a competência para julgar determinado caso, enfim, para julgar determinado tipo de caso. Por quê? Para que se atribua uma competência mais representativa, uma competência aí mais justa, digamos assim, mais adequada, essa é a palavra certa, mais adequada e mais representativa daquele tipo de conflito ali estabelecido. E vejam, é cabível o incidente de assunção de competência no julgamento de recurso, de remessa necessária, em processo de competência originária do tribunal ou então em questão de direito que tenha grande repercussão social. Mas vejam bem, pessoal, vejam bem, questão de direito que tenha grande repercussão social. Porém, nós não estamos falando aqui no incidente de assunção de competência, nós não estamos falando aqui de questões de direito repetitivas. Não são questões de direito repetitivas, porque essas são decididas no âmbito de outros incidentes, naquele procedimento de recursos repetitivos, que nós veremos quando vermos RESP e REST, ou então no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas no tribunal local. Então isso é diferente, certo? Então aqui não estamos tratando de questões repetitivas, são questões de direito não repetitivas, porém com grande repercussão social. Além disso, pessoal, vejam, o incidente de assunção de competência, ele pode ser proposto, suscitado pelo relator, pela parte do processo, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. E ele vincula a decisão proferida no incidente de assunção de competência, vincula juízes e órgãos daquele tribunal, daquele tribunal que então decidiu esse incidente de assunção de competência. Além disso, ele não é recurso. Incidente de assunção de competência, como eu já disse,
não é recurso, certo? Não é meio interno de impugnação às decisões, não. Ele é um incidente, tá? Incidente de assunção de competência é um incidente que visa a formação de um precedente, né? A escolha aí de um juízo competente mais representativo daquele tribunal. Deem uma olhada em casa ali no 947, nesse dispositivo que é tão importante. Além disso, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre incidente de arguição de inconstitucionalidade. Vejam, a partir do artigo 948 do CPC de 2015 até o artigo 950 do mesmo Código. O que nos diz, então, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, o que nos diz o artigo 948? Arguida em controle difuso, atenção, controle difuso, e não estamos falando do concentrado, estamos falando de controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Então vejam, pessoal, aqui é muito importante nós relembrarmos essa distinção. Uma coisa é o controle concentrado de constitucionalidade, né? Isso é diferente, aqui nós estamos tratando do difuso. Lá no controle concentrado, que é diferente deste aqui, nós temos, né, esse controle concentrado pode ser suscitado, pode ser então iniciado, né? Quem pode pedir, enfim, são os entes legitimados na Constituição, como por exemplo uma associação com pertinência temática constituída há mais de um ano, e por aí vai, né? São pessoas legitimadas pela Constituição, e vocês estudam isso na matéria de Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional, certo? E no controle concentrado, que é decidido lá pelo STF, nessas ações que são por ele julgadas, protocoladas no STF e que só podem ser então iniciadas por esses entes legitimados na Constituição, neste caso, no controle concentrado, a decisão proferida em sede de controle concentrado é uma decisão que servirá para todos os tribunais, certo? Para todos os tribunais, para todos os juízes, é uma decisão que deve ser aplicada, né? No controle concentrado nós temos então ação declaratória de inconstitucionalidade e várias outras ações que podem então declarar uma lei inconstitucional, né? O resultado dessas ações podem ou não declarar uma lei inconstitucional ou declarar que uma lei sim, né, enfim, fazer uma interpretação da lei infraconstitucional mais adequada à Constituição. Mas vejam, aí o controle concentrado possui efeito erga omnes, né, aplicável a todos então. Aqui não, aqui nós estamos tratando de um incidente de arguição de inconstitucionalidade no controle difuso, ou seja, aquele controle de constitucionalidade que vai valer ali apenas para o caso concreto, certo? Que, por exemplo, a parte suscitou, mas vai ser válido apenas para o caso concreto. No âmbito, então, né, ele é difuso, espalhado, então, né, qualquer juiz vai poder fazer esse controle difuso de constitucionalidade. Então, vejam aqui, né, relembrem essa diferença de direito constitucional. E aqui é a materialização disso, né, qual é o procedimento, na verdade, deste controle difuso, como nós podemos fazer essa arguição de inconstitucionalidade, certo? Então vejam, arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator do processo, após ouvir o Ministério Público e as partes, olha aí a obediência ao contraditório, submeterá a questão à turma, à Câmara a qual competir, né, a turma ou a Câmara a qual competir, né, o conhecimento do processo. E claro que aqui você também tem que verificar as normas do regimento interno do tribunal local, certo? Pessoal, vejam, né, vejam, se a arguição 949, se a arguição for rejeitada, a arguição de inconstitucionalidade for rejeitada, prosseguirá o julgamento prossegue normalmente. Se ela for acolhida, de acordo com o inciso 2º, a questão será submetida ao plenário do tribunal,
ou ao seu órgão especial, onde houver plenário do tribunal ou órgão especial, caso seja acolhida na turma, né, na Câmara, enfim, ela vai então ser julgada, ser remetida para o órgão especial, julgar se há ou não, de fato, essa inconstitucionalidade. Parágrafo único, pessoal. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então, a turma, a Câmara, enfim, os órgãos fracionários, eles não vão submeter esta questão suscitada, essa arguição de inconstitucionalidade suscitada, ao plenário ou ao órgão especial do tribunal, caso o próprio tribunal já tenha se manifestado sobre essa questão da inconstitucionalidade de determinada lei ou de determinado ato normativo do poder público, e também eles não vão suscitar, não vão levar isso para o órgão especial, caso o STF também já tenha se pronunciado sobre a inconstitucionalidade em questão, porque se o STF já se pronunciou ou se o órgão especial do tribunal já se pronunciou, basta então aplicar o entendimento ali previsto, certo? Pessoal, além disso, o artigo 950, remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará sessão de julgamento. Então vejam, né, cópia do acórdão a todos os juízes, então, né, aí envolvidos, vejam, o presidente do tribunal designará sessão de julgamento, certo? Envolvidos neste julgamento do órgão especial. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se nesse incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno de cada tribunal. Além disso, a parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição poderá manifestar-se por escrito, ou seja, lá as partes legitimadas lá para o controle concentrado que eu estava falando antes. Essas partes poderão se manifestar por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto também pelo regimento interno de cada tribunal, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais e requerer a juntada de documentos. E, por fim, o parágrafo 3º, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos e entidades, que tenham interesse público, social, então, né, nessa declaração ou não de inconstitucionalidade, certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o conflito de competência, né? Já falamos, então, do incidente de assunção de competência, já falamos também, né, do incidente de arguição de inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, e agora vamos tratar, então, falar um pouquinho do conflito de competência. Vejam, conflito de competência está disposto a partir do artigo 951 até o artigo 959 do CPC de 2015. Leiam esses dispositivos em casa, pessoal. E vejam só, qualquer das partes, o Ministério Público ou o juiz pode suscitar este conflito de competência. Qualquer das partes, o juiz ou o Ministério Público. E claro, né, esse conflito de competência vai ser suscitado pelo Ministério Público somente naqueles casos do artigo 178, ou seja, quando o Ministério Público tem de fato pertinência, de fato autorizado, né, a se manifestar. E vejam, por quê, pessoal? Porque 178 é claro, existem algumas hipóteses de manifestação do Ministério Público. Então vejam, como fiscal da lei, ele vai atuar, então, vai se manifestar, isso é obrigatório, obviamente, em causas onde tem interesses de incapazes. Além disso, em causas, por exemplo, com interesse público, social relevante, em conflitos de posse, conflitos coletivos de posse,
ele também se manifestará, certo? Então é claro que para suscitar o conflito de competência, nós temos aqui então que ter essa pertinência temática aí de acordo com o artigo 178, no caso do Ministério Público, mas ele também, esse conflito de competência pode ser suscitado também pelo juiz e também por qualquer uma das partes. Além disso, pessoal, vejam o artigo 953, né? Esse conflito é então destinado aí para o tribunal, para que o tribunal decida qual é de fato o juiz competente. E ainda, o 954 também traz uma previsão importante aqui, pessoal, da distribuição, primeiro é feita essa distribuição no tribunal do conflito de competência, e depois os juízes envolvidos são ouvidos no caso também antes da decisão, certo? Deem uma olhada em casa nos dispositivos, mais uma tarefinha aí de casa para vocês, e também são dispositivos importantes que tratam então deste conflito de competência. Cuidado para não confundir com o incidente de assunção de competência, né, que aqui é diferente. Aqui é um conflito de competência suscitado, né, totalmente diferente. Aqui é só um conflito de competência suscitado pelo juiz ou por uma das partes ou pelo Ministério Público, né, dizendo que então, um juiz, muitas vezes acontece conflito de competência, um juiz diz que não é competente, o outro, né, diz que também não é, ou os dois dizem que são, enfim, e aí isso vai ser decidido pelo tribunal, certo? Pessoal, além disso, olha só, nós temos, né, nos artigos 960 a 965 disposições sobre a homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Aqui o que importa saber é que essa homologação de decisão estrangeira é feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e não pelo STF, certo? Aqui isso que importa mais saber, porque isso que em regra é cobrado nos concursos, e claro, deem uma olhada nesses dispositivos também, leiam esses dispositivos em casa. E vejam, pessoal, agora sim, ação rescisória, esse que é um tema um pouquinho mais cobrado também em concursos de forma geral. Vejam, ação rescisória, artigos 966 até artigo 975, artigos 966 a 975. E aqui tem disposições muito importantes, né? Aqui deve ser feita uma leitura muito atenta destes dispositivos. Veja, o objetivo da ação rescisória, que também não é recurso, não é meio interno de impugnação das decisões, pelo contrário, né, ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, certo? O objetivo é modificar a decisão que transitou em julgado. Então, existe uma decisão que transitou em julgado. Se existe essa decisão que transitou em julgado, ou seja, da qual não é mais cabível recurso, o que acontece, vejam, aqui, né, ela pode ainda, dependendo da hipótese, ser modificada por meio de ação rescisória, mas existe um rol taxativo das hipóteses de cabimento desta ação rescisória, certo? Então, não estamos falando de recurso, estamos falando de uma ação de impugnação autônoma, uma ação autônoma de impugnação às decisões, certo? E decisões que já transitaram em julgado. Vejam, o processo aqui já se encerrou, né? E essa ação rescisória, ela será julgada pelo tribunal, né? O próprio tribunal, então, que proferiu esta decisão, tá? E vejam aqui que é importante também. Rol taxativo do artigo 966. Aqui nós precisamos, pelo menos, fazer a leitura deste artigo e os comentários deste artigo, pessoal, que é tão importante. Vejam, a decisão de mérito, eu disse mérito, transitada em julgado, né, que já está acobertada pelo manto da coisa julgada, ou seja, da qual já não cabe mais recurso, pode ser rescindida quando? Então vamos lá para as hipóteses. Vejam, inciso 1º, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Aí é claro, ela pode ser rescindida. Veja que são só motivos graves para se conseguir rescindir, né, no âmbito da ação rescisória, esta decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada. Então, grave, prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2º, pessoal,
for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente. Juiz impedido, juiz que era parente da parte, por exemplo, ou por juiz absolutamente incompetente, não relativamente, absolutamente incompetente. Lembrem das aulas que vocês com certeza já tiveram sobre competência. Além disso, pessoal, inciso 3º, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Vejam que também é algo significativo, é algo grave, certo? E vejam, pessoal, além disso, ou ainda, né, de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, no mesmo inciso. Então, se houve uma simulação das partes para, por meio do processo, conseguir, então, né, um objetivo ilegal, fraudar a lei, é claro que aqui também pode, então, ser suscitada e pode ser feita uma ação rescisória, certo? Pode ser rescindida aquela decisão. Inciso 4º, quando ofender a coisa julgada, já havia coisa julgada, né? Então ofende a coisa julgada, já havia coisa julgada quando aquela decisão foi proferida. Inciso 5º, violar manifestamente norma jurídica. Eu disse manifestamente, não é qualquer violação. Então se tem uma manifestação expressa, uma violação, expressa, né, a norma jurídica, é claro que também aqui será possível rescindir esta decisão, certo? Além disso, pode ser rescindida a decisão de mérito já transitada em julgado quando, inciso 6º, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Uma prova falsa, se é uma prova falsa, cabe ação rescisória. Se foi uma decisão que julgou com base em prova falsa, cabe então a rescisão, né? Essa decisão pode ser rescindida, cabe a rescisão dessa decisão que já transitou em julgado, certo? Além disso, pessoal, inciso 7º, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável, capaz de por si só assegurar pronunciamento favorável. Então vejam, né? Prova nova, de cuja existência ignorava. Tem que ficar claro que a parte não conhecia, né, esta prova, não tinha acesso a essa prova antes, né, ela ignorava a existência dessa prova, né, e que ela realmente não pôde fazer uso, enfim, né, e que essa prova é uma prova tão forte, tão evidente, que ela é capaz de por si só fazer, então, assegurar, né, fazer com que a nova decisão seja favorável para essa parte, certo? Inciso 8º, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Existe um erro nessa decisão, certo? Então vejam, todas essas hipóteses são hipóteses muito graves. Então se você só consegue, né, rescindir uma decisão já transitada em julgado quando, né, você tem uma dessas hipóteses do rol taxativo, atenção, rol taxativo do 966, certo? Vamos lá, pessoal. Olha algumas explicações sobre essas disposições, sobre essas possibilidades, essas decisões que podem ser objeto de ação rescisória. Vejam, olha só, parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Esse é um erro de fato, pessoal, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Então, erro de fato é quando realmente houve erro de fato. Não é diferente de um ponto controvertido que deveria se analisar se o fato realmente ocorreu ou não. É diferente. Erro de fato, então, é quando aquele fato era, então, inexistente, ou, né, quando se considerar inexistente fato que efetivamente havia ocorrido, certo? Parágrafo 2º, pessoal.
nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça 1. Inciso 1º, nova propositura da demanda, ou inciso 2º, admissibilidade do recurso correspondente, certo? Então, vejam, aqui, pessoal, é uma exceção, porque lá no caput, olha, voltando no caput, o dispositivo é claro, e tratando de decisão de mérito transitada em julgado. Mas vejam, o parágrafo 2º nos diz: nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, ou seja, a possibilidade de ser uma decisão que não é de mérito, mas ela impediu a nova propositura da demanda ou a admissibilidade de um recurso cabível, certo? Beleza, pessoal? Então, só nessas duas hipóteses, além que não são de mérito, né? Vejam, parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Então, vejam, ela quer rescindir um capítulo da decisão. Pode ser que seja assim também. Um capítulo apenas da decisão. E aí eu relembro a obra, né, do famoso autor Cândido Rangel de Dinamarca, uma obra clássica tão importante, que é a obra Capítulos de Sentença, né? Tão importante para fazer vários recortes metodológicos na sentença, nas decisões. Então vejam que neste caso, aqui pode ser que apenas um dos capítulos desta sentença seja objeto da ação rescisória. Então que a parte pretenda rescindir apenas um desses capítulos, certo? Vamos lá para o quadro, pessoal, aqui para a tela. Olha só, parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Então aqui é importante, pessoal, daí aqui não é objeto de rescisória, mas é objeto de uma eventual ação anulatória. Então vejam, atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, pessoal. Vejam, aqui é importante nós termos em mente que eles estão sujeitos a uma ação anulatória nos termos da lei, certo? Pessoal, além disso, parágrafo 5º, que também é tão importante. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º do caput. Vamos relembrar, inciso 5º, violar manifestamente norma jurídica. Inciso 5º do caput deste artigo contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Olha que interessante. Isso foi acrescentado pela Lei 13.256 de 2016, que foi aquela lei que modificou o Código de Processo Civil de 2015, mesmo antes dele entrar em vigor, né? Já modificou antes da sua entrada em vigor, em vigência, Vejam, pessoal, olha só. Aqui, pessoal, vejam, se por acaso, for uma decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão decidida no julgamento e o padrão decisório. Vejam, pessoal, muitas vezes o caso parece ser um caso que é idêntico àquele caso que formou um entendimento sumulado, ou parece ser idêntico a um caso que já foi decidido em sede de julgamento de recursos repetitivos pelos tribunais superiores. Parece ser idêntico, mas não é. Às vezes esse caso tem alguma peculiaridade e que lhe torna diferente dessas decisões que foram proferidas, então, no âmbito dos julgamentos dos repetitivos, ou então dos precedentes que formam a súmula dos tribunais superiores. Então vejam, neste caso, pessoal, a decisão pode ser então rescindida, certo?
Então, esse dispositivo é muito importante do parágrafo 5º. E do parágrafo 6º, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada, diferente daquela decisão paradigma, certo? Particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica que seja diferente da súmula ou da decisão paradigma no caso de julgamento de recursos repetitivos, certo? Pessoal, vejam rapidamente aqui comigo, quem tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória? Artigo 967, quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular, o terceiro juridicamente interessado, o Ministério Público. E vejam, o Ministério Público se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. E quando a decisão recidenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. Neste caso específico, o Ministério Público intervém, ou então, tem legitimidade, na verdade, para propor ação rescisória, ou então, de acordo com a linha A, no processo em que era obrigatória a oitiva do Ministério Público e ele não foi ouvido. E, além disso, ser em outros casos que a própria lei preveja, então, impõe a sua atuação. Pessoal, vejam, aqui é importante, então, o Ministério Público nem sempre pode ser autor da rescisória, tá? Então, tem essas duas hipóteses específicas. Além disso, inciso 4º, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, certo? Aquele que não foi ouvido no processo cuja intervenção era obrigatória. E o parágrafo único, nas hipóteses do 178, já falamos do 178 aqui, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Então vejam que mesmo nos casos de ação rescisória, o Ministério Público pode ser que seja um caso de ação rescisória que envolva interesse de incapaz ou que envolve então interesse público ou interesse coletivo pela posse de imóvel urbano rural, enfim, esse conflito coletivo de posse. E aí nesses casos, ou seja, nos casos do 178, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Pessoal, na próxima aula veremos incidente de resolução de demandas repetitivas, algo novo trazido pelo Código, no âmbito do tribunal local e que é tão importante para conseguirmos, identificar essas mudanças trazidas pelo CPC de 2015, que já não é mais tão novo assim, que já está em vigor aí há alguns anos, nos trazendo tantos institutos importantes para o direito. Obrigada, até mais!